O tema da nossa mensagem é: elimine as raposinhas da vinha. Amém, queridos? Falo, nossa, pastor, meu Deus do céu, que mensagem é essa? Sim, é uma mensagem de instrução, uma mensagem de exortação, para que nós fiquemos atentos dentro da nossa carreira cristã, dentro da nossa vida cristã, dentro de todo o projeto e propósito que Deus tem para realizar em nós, por nós e através de nós. Amém, queridos? Vocês estão comigo, sim ou não? Então abra comigo a Bíblia de vocês, Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 15. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, em algumas versões está Cantares de Salomão, em outras versões está Cântico dos Cânticos. Amém? Cantares, capítulo 2, versículo 15. Antes de fazermos a leitura, quero aproveitar e falar com você que normalmente tem assistido as mensagens que são ministradas em nossa Quinta Mais. Eu sei que em algum momento você vai assistir essa mensagem, seja você filho do Ministério Apostólico Shalom, sendo você de outra comunidade, em qualquer lugar desse país, em qualquer lugar do mundo. Nós estivemos analisando a página esses dias e nós vimos que tem algumas pessoas de alguns países que têm nos acompanhado. Você que nos acompanha de repente e assiste essa mensagem, você que está nos Estados Unidos, você que está em Portugal, os filhos que estão lá em Luxemburgo, né? E todos vocês que de algum lugar, alguma parte desse mundo e desse Brasilzão de meu Deus, amém? Se você puder, por favor, dá um like aí na página do YouTube, baixe o nosso aplicativo para você também estar nos acompanhando todas as atividades da comunidade, amém? Mas se você puder, né, nós precisamos dar uma ampliada aí na nossa página no YouTube, na nossa conta, canal, né, Ju, que fala? Nosso canal no YouTube. Então, você que vai assistir em algum momento essa mensagem, né, ela não está sendo gravada ao vivo, tá ok? Mas ela está sendo gravada e depois, posteriormente, é postada em nosso canal no YouTube. E se em algum momento você estiver assistindo essa mensagem, você entrou nela por algum motivo, alguém compartilhou com você, né? Ou você de repente pesquisou e apareceu a nossa comunidade para você, se você puder, em nome de Jesus Cristo, dá um like aí, aperta o sininho para você receber também as notificações, amém? Eu tenho certeza que todas as nossas mensagens, os nossos cultos que chegam até você, vai ser com certeza um veículo de Deus para a sua vida, para abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, ok? Deus abençoe você, abençoe sua casa e todas as coisas que você colocar à sua mão, você seja bem sucedido. E muito obrigado por estar sempre assistindo o nosso canal aí no YouTube. Deus abençoe você. Então dá um like aí, não esquece, tá bom? Em nome de Jesus. Amados, para você também que está aqui e ainda não curtiu pastor, mas será que tem filho ministerial que ainda não curtiu a nossa página, o nosso canal no YouTube? O pior que né? Assiste um monte de coisa e não tem lá, não curtiu. Amado, pelo amor, dá um cotovelado do seu irmão, fala, irmão, acorda, irmão. Fala, dá um like lá, irmão. Amém? Amados, nós estamos hoje com 530 inscritos. Só para você ter uma ideia, se nós tivermos 1000 inscritos, nós temos a oportunidade de fazer em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos fazer pelo celular. É uma dos bônus que o YouTube libera. Nós podemos fazer de qualquer celular, por exemplo, uma live pelo YouTube, podendo alcançar muito mais pessoas, mas precisa de no mínimo 1000 curtidas. Mas não precisa só você curtir. Você pode, por exemplo, enviar alguma mensagem, alguma das nossas mensagens dos filhos dessa casa para algum amigo seu. Falou, curte a página da igreja aí, Bençoento. Amém? Se ele não quiser seguir, pelo menos dá um like, né? Se ele quiser seguir, glória. Se ele não quiser seguir, pelo menos ele dá um like lá que ele curtiu e está tudo certo. Mas curte lá, irmãos, é importante. Talvez você pense, mas, amados, isso é importante porque o evangelho, ele vai alcançando muito mais pessoas. Amém? Nem sempre todas as mensagens, mesmo de tantos pregadores renomados que nós temos, às vezes, nem todos conseguem abençoar a todos. Amém, queridos? É verdade ou não é? Nem todos conseguem abençoar a todos. Vai que a uma pessoa, se tiver uma pessoa que é alcançada por uma de nossas mensagens, e essa pessoa, a chegar-se a Cristo Jesus,
nós já ganhamos, querido, que a Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Amém? Então, hoje nós temos toda essa facilidade. Então, se você puder, entra lá no nosso canal no YouTube, amém? Dá uma curtida. Se você quiser receber as notificações, aperta o sininho e fica tudo certo. Amém? Já acharam aí Cantares de Salomão, Cantares, Cântico dos Cânticos? Capítulo 2, versículo 15 diz assim: agarrai-nos às raposas, as pequenas raposas, que devastam nossas vinhas, porquanto as nossas vinhas já estão em flor. Coloca para mim, Pedro, por gentileza. Coloca na Almeida Revista Corrigida, ARC, Almeida Revista Corrigida, para você entender aqui, dentro de uma outra versão que nós vamos pregar. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Feche seus olhos, Pai. Mais uma vez nós dedicamos esse tempo ao Senhor. Nós não somos nada, Pai. Eu aqui não sou absolutamente nada. O Senhor sabe do temor que carrego no meu coração todas as vezes que vou ministrar as Santas Escrituras. Por isso peço agora, mais uma vez, Pai, eu quero ser apenas um canal de bênção para a vida daqueles que estão aqui. E também, Senhor, este culto está sendo gravado, que onde houver alguém assistindo, ouvindo essa mensagem, que o Teu Espírito Santo venha ministrar ao coração dessas pessoas. Por isso, pedimos mais uma vez, espírito de sabedoria e de revelação. Pedimos ainda que o Senhor conduza todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. E que o nosso ser, tudo que nós somos, esteja agora totalmente voltado à Tua Palavra, Pai, para que nossas mentes sejam renovadas e para que nós desfrutemos e conheçamos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, é interessante, o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 9, eu quero introduzir essa mensagem, tratando exatamente a respeito disso. Ele diz assim: sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui, logicamente, Paulo está usando a figura daquela pessoa que trabalha com pão. Tem as mulheres aqui, ou até mesmo tem os homens que sabem fazer pão, né? Amassar pão. A Lê mesmo faz um pão maravilhoso, né? Faz tempo que nós não come, né, filha? Aleluia. Você já entendeu o recado, né? Eis que te digo. Estou brincando, viu, filha? Amém? E toda pessoa que ela vai amassar o pão, ela tem uma quantidade de farinha e normalmente ela tem também uma quantidade de fermento. E o fermento, na verdade, você não precisa colocar muito para que toda uma massa cresça, sim ou não? E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele está falando de pequenas coisas, de pequenos detalhes que podem influenciar, porque na verdade o papel do fermento é influenciar. Só para você entender, né? A influência do fermento na massa é que ele faz com que toda a massa cresça. Eu quero que você entenda, uma das tipologias bíblicas do fermento é o pecado. Tem duas tipologias dentro do Novo Testamento que figuram, que falam a respeito do fermento. Primeiro, o reino de Deus. Jesus, ele ensina dentro de uma parábola que o reino de Deus é como uma mulher que pega uma medida de farinha para uma medida de fermento para uma medida de farinha. Então o fermento, ele pode também representar o reino de Deus, mas muito mais que o reino de Deus, o fermento, ele traz a tipificação do pecado. Amém? E aqui nós vamos ver exatamente isso, e é disso que eu quero falar. O fermento, por que fala de pouquinho? Porque, amados, são pequenas coisas, pequenos detalhes que podem influenciar o curso da nossa vida, que pode influenciar no curso da nossa história, da nossa carreira cristã, em todas as áreas que possa envolver a nossa vida, a nossa existência. Ela pode ser influenciada, ela pode receber influências não gigantes, mas influências pequenas. E é sobre isso que eu quero falar. Todos nós aqui já reconhecemos e recebemos e testificamos e confessamos que Jesus Cristo é o nosso único Salvador e Senhor das nossas vidas, sim ou não? E todos nós também já nascemos de novo, somos uma nova criação em Cristo Jesus. Agora, o que acontece?
biblicamente falando, a Bíblia fala que nós já somos libertos do pecado. Então eu não quero falar de pecado, eu não quero falar para você que você está mergulhado no pecado, eu não quero falar de pessoas que vivem mergulhadas no pecado, porque quem está mergulhado no pecado ainda não recebeu a genuína justificação operada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós o reconhecemos e o Espírito Santo veio habitar em nós. Mas quero falar de pequenos atos, pequenos pecados, coisinhas que para nós muitas vezes se torna insignificante. Aqui está a questão. Existem alguns atos que nós praticamos, costumeiros, se tornou muitas vezes até uma questão cultural da minha vida, da minha casa, coisas imperceptíveis, que nós vamos fazendo, faz hoje, faz amanhã, e que são pequenas coisas, mas que podem influenciar no curso da nossa carreira cristã. Pior que isso, pode nos levar à morte e pode fazer com que nós nos tornemos infrutíferos. E essa é a preocupação. Por isso que é uma mensagem exortativa, para que você possa fazer uma análise e entender que muitas vezes aquilo que nós reputamos por insignificante pode mudar o curso da sua vida. Coisas que nós achamos, isso aí não tem nada a ver. Sabe aquela história do nada a ver? Que a gente sempre está falando, os alunos do ECAM estão aqui, né? Sabe aquela história do nada a ver? Mas isso aqui, coisas insignificantes, que tem, assim como o fermento, tem total influência na nossa vida. Mas eu não quero falar apenas da nossa vida, dentro da nossa existência na terra. Eu quero falar da nossa vida com Deus, do nosso crescimento espiritual, do nosso avanço no reino. Por que muitos de nós temos dificuldade ou não conseguimos avançar no reino? Isso pode estar ligado às raposinhas, citadas exatamente por Salomão. Eu não quero falar de coisa grande, eu não quero falar de pessoas que estão mergulhadas, até porque eu estou pregando só para quem nasceu de novo. Eu só estou pregando para quem é uma nova criação em Cristo Jesus. Dentro de Cantares de Salomão, todos nós sabemos que Cantares são poesias, é uma história de um homem que se apaixona por uma mulher, essa mulher se apaixona por esse homem, e que dentro da tipologia bíblica representa o relacionamento de Cristo com a igreja. Se você ver ali, ele parece ser um livro até meio que obsceno, né? É bastante obsceno. Se os homens e as mulheres aí querem aprender como é que se lida na questão aí de casamento, leia Cantares de Salomão, que você vai ficar voando nas asas do querubim. É ou não é, amados? Você está precisando aí, não precisa comprar remedinho não, leia lá Cantares de Salomão que resolve o teu problema. Amém? Mas dentro de Cantares de Salomão nós vamos encontrar muitas verdades, nós vamos encontrar muitos detalhes, e que podem fazer parte da nossa vida. Como, por exemplo, raposinhas e vinha. Raposinhas e vinha. Por que a esposa aqui, se você pegar dentro do contexto, quem está falando nesse momento, nesse episódio, da esposa, da mulher e o homem, aqui é a mulher que está falando. E ela está dizendo, olha, vocês têm que me trazer, agarrai as raposinhas, peguem elas, porque elas estão influenciando, elas estão devastando as vinhas. Por que ela fala das vinhas? Amados, quem aqui já viu um pé de uva, né? Só para você entender, não é pé de uva, é uma vinha, uma videira, amém? A Bíblia, ela usa muito a figura da vinha, da videira, para falar daquilo da vida que Deus tem para nós. E assim como uma parreira, uma vinha, uma videira, a vida cristã, ela assim também é comparada. O Gu que tem ainda, Gu, pé de vinha lá? Então o que ele faz? Como que acontece? Você coloca lá
e prepara todo um ambiente para ela, sim ou não? E ela vai crescendo, ela cresce de uma vez? Ela vai crescendo gradativamente. Ela vai crescendo gradativamente. Isso fala de um progresso. A vida cristã, ela precisa ser progressiva e não retroativa. Nós precisamos aprender a avançar no reino de Deus. Nós temos que aprender e nos comprometer com o avanço da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, da nossa carreira cristã. Então, dentro dessa mensagem, eu quero tipificar aqui a vinha, assim como a Bíblia me permite fazer isso. A nossa vida cristã é como a vinha, que vai crescendo, e ela vai progredindo, assim como o apóstolo Paulo ensina, de glória em glória, crescendo de glória em glória, até que nos tornemos como um espelho, refletindo a imagem de Cristo. Foi desse texto que saiu a Rede Reflection, pessoas que refletem a Cristo, que são reflexo de Cristo. Então é um crescimento gradativo, é um crescimento progressivo. Precisa haver um progresso. E qual é o motivo de a vinha, nesse texto aqui? A mulher está dizendo, por que era necessário cuidar da vinha? Amados, deixa eu falar aqui, você precisa cuidar mais da sua vinha. Você precisa começar a olhar mais para a sua vida espiritual. Você precisa começar a olhar mais para a sua carreira cristã. Dentro de uma análise, se você pudesse dar uma nota para a sua carreira cristã, para a sua progressão na sua carreira cristã, qual a nota que você daria? Como você tem avançado nas coisas concernentes ao reino de Deus e à sua justiça? Muitos de nós estacionamos o nosso avanço, o nosso crescimento, deixamos de avançar, porque não damos evidência à nossa vida espiritual. Não damos evidência à nossa carreira cristã. Quer que eu fale para você a realidade? Não damos evidência para quem verdadeiramente somos. Porque eu só posso ser se eu estiver. Eu só posso ser se eu estiver em Cristo. Em Cristo eu sou uma nova criação. Se eu não estiver vivendo em Cristo, significa que eu estou desprezando a nova vida que Cristo tem para mim. Por isso que a nova vida, dentro da tipologia bíblica, é comparada com o vinho novo. É o vinho novo. O que é o vinho novo? É o vinho sem mistura, sem o fermento. É uma vida limpa, justificada diante de Deus. Perceba que aqui a amada está declarando: nós precisamos dar uma atenção maior para a nossa vinha. E qual é o motivo de ela dar essa atenção específica para a vinha? Porque a vinha, dentro da vinha, ou no lugar onde a vinha estava crescendo, haviam raposinhas. Quem são essas raposinhas, amados? Nós temos duas linhas de pensamento. Alguns acreditam que seja a raposa, o animal, que pode ser a prefiguração de ladrões, coisas que roubam, porque a raposa, alguém aqui tem sítio, já foi visitado por raposa? Lá no galinheiro, pegou uma galinha, roubou uma galinha, né? É assim que funciona, porque raposa faz isso. Mas há uma outra linha de pensamento, que há uma planta parecida com a parreira, parecida com as folhas e até os talos. É muito parecido com a própria vinha. E que quando ela começa a crescer junto com a vinha, ela acaba contaminando a vinha. Ela pode matar a vinha e pode ainda tornar a vinha, além de matar, fazer com que a vinha se torne infrutífera. E essa planta, ela
também pode ser conhecida como raposinha. Então há duas linhas de pensamento. Eu não vou me deter em nenhuma delas. O que eu posso dizer para você é que raposinhas são pequenos atos que nós cometemos e que, direta ou indiretamente, está destruindo, sem nós percebermos, a nossa vida com Deus. Quantos comigo? Pequenos atos, coisas simples, que para nós a gente fala, mas isso não tem nada a ver. Reputamos, sabe quando a gente reputa? Não tem nada a ver, coisa simples. Deus não vai ligar para isso. Amados, não é questão de Deus ligar ou não, a questão é que se nós já fomos libertos do pecado, nós não podemos mais nos tornar escravo dele. E muitas vezes e Jesus diz isso, vocês já foram limpos pela palavra. Ele diz isso exatamente no texto em que ele fala da videira. Se não me falha a memória, João 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos e meu pai é o agricultor. Todo aquele que está em mim e dá fruto, o pai limpa para que dê mais fruto. Mas aquele que está em mim e não dá fruto, meu pai corta e lança fora. E aí Jesus ele diz, vós já estáis limpos pela palavra. Então, amados, se nós já estamos limpos pela palavra, nós precisamos alcançar um nível maior de vigilância com a nossa vinha, com a nossa vida espiritual, com a nossa carreira cristã. Porque muitas vezes tem muitas raposinhas roubando os teus frutos. Pode existir raposinhas, pequenos fermentos, que estão influenciando, e você não está percebendo, na sua vida. Fato é que a amada aqui, a mulher que está narrando esse versículo, ela está dizendo, é necessário deter, é necessário eliminar as raposinhas. Por quê? Porque elas estão devastando a vinha. Raposinhas, filhotes, vamos imaginar se fosse animal, filhotinho. Vamos supor que seja a planta que cresce junto na vinha. Uma planta que às vezes nós até confundimos com a própria vinha, com as próprias folhas de parreira. E que imperceptivelmente a gente vai deixando crescer, vai deixando crescer, vai deixando crescer. A hora que vai ver, a vinha já morreu. Amados, pecados que a gente vai fazendo, a gente vai se acostumando, a gente sem perceber, a gente vai fazendo, e a gente reputa por, isso aí não tem nada a ver, isso é insignificante. E vagarosamente a sua vida espiritual, a sua carreira cristã está definhando. E você que é um eleito de Deus, você que é uma eleita de Deus, escolhidos para ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, Deus te escolheu para dar fruto. E aprenda uma coisa, fruto não nasce, nós não começamos a dar do dia para a noite. Alguém aqui planta hoje para colher amanhã? Existe todo um processo, levante a sua mãozinha e diga, eu estou no processo. Amado, eu quero que você entenda, você é frutífero. Você é frutífero. Não, você não está entendendo, eu vou falar de novo. Você é uma pessoa frutífera. Deus te fez frutífero. Amém ou não amém? Mas a frutificação é apenas um processo. Agora, se dentro deste processo eu não eliminar as raposinhas, o processo vai ser interrompido. E você vai ser somente lembrado porque um dia você deu belas folhas, mas nunca deu um fruto. E Deus não chamou você para dar folhas. O que é as folhas? Coisas externas, aparência. As folhas representam a aparência.
As folhas fazem parte do processo de crescimento de uma vinha. Quem está me entendendo? Primeiro a raiz vai se consolidando, e quanto mais a raiz se consolida, mais a vinha vai crescendo, mais ela vai progredindo, mais ela vai evoluindo. As folhas começam a ser notáveis, mas o mais notável de uma árvore não são as folhas, são os frutos. Quando a esposa diz, a videira já está em flor, significa que você está num processo evolutivo, querido. Você está progredindo, glória a Deus por isso. Então, se você está num processo de progressão, se você está em um processo de crescimento, de amadurecimento, você precisa eliminar as raposinhas, porque elas vão acabar sufocando os frutos que você tem para dar. Raposinhas, pequenos atos, pequenas coisas, que muitas vezes a gente reputa assim uma coisa insignificante. Eu quero aqui pontuar cinco atos que nós poderíamos chamar de raposinha. Coisas que são insignificantes, às vezes a gente faz sem perceber, mas que podem ter total influência na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua progressão, no seu crescimento, no seu amadurecimento, como filho de Deus, como servo de Deus, como pessoa eleita. Amém, queridos? Então eu quero pontuar aqui 5 atos que podem significar uma raposinha nas nossas vidas. Pode ser que exista mais, queridos, pode ser que exista mais, mas eu quero pontuar 5 que para essa noite o Espírito Santo ministrou a mim, ao meu espírito, ao meu coração, que é importante você conhecer, que são raposinhas e que tem total influência no curso da sua carreira cristã. O primeiro ato, a primeira atitude que nós podemos reputar como raposinha, que tem influência e pode destruir a nossa vinha, a nossa vida com Deus, é a murmuração. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. O que é a murmuração? Eu reclamo de tudo, eu nunca estou satisfeito com nada. Amados, deixa eu falar para você, a vida de insatisfação gera também atos de murmuração. Murmúrio, a gente está sempre reclamando de algo, e isso é resultado da nossa insatisfação. Amados, deixa eu falar algo para você. Enquanto Cristo não for suficiente para você, você não vai viver feliz. Nós estamos sempre buscando algo a mais para tentar encontrar a tal felicidade ou a tal alegria. E biblicamente falando, alegria, já falei, você já conhece, mas quero repetir. A palavra alegria vem do termo hebraico chamado simcha. E simcha tem a ver com satisfação. Você sabe por que muitas vezes nós vivemos na cultura do murmúrio? O que é na cultura do murmúrio? Amados, se está bom eu reclamo, se está ruim eu reclamo, se está difícil eu reclamo, se está bom eu reclamo, se tem dinheiro eu reclamo, se não tem dinheiro eu reclamo. Às vezes eu brinco, né, lá em casa: você gosta do frio? Não. Você gosta do calor? Não. Você gosta de comer? Não. Você gosta de passar fome? Não. Então do que você gosta? Eu gosto de reclamar. É a cultura da reclamação, é a cultura do murmúrio. Agora eu quero que você veja como exemplo que o murmúrio é uma raposinha que faz com que a sua vida frutífera estacione e faça até que você morra. O que aconteceu com o povo de Israel lá no livro de Números? Em Números diz que quando eles já estavam
prestes a entrar na terra prometida, em Canaã. Estavam a poucos quilômetros. Eles estavam numa cidade chamada Cádiz, ou também conhecida como Cádiz Barneia. Dali Moisés envia 12 espias para que conhecessem a terra. Após 40 dias, esses espias retornam, trazendo o fruto daquele lugar, que eu acredito, a Bíblia fala que é um cacho de uva, 2 homens para trazer um cacho de uva. Eu acredito que na verdade sejam tâmaras, eu acredito, tá? Porque um cacho de tâmara, se você vê um cacho de tâmara, é a coisa mais linda. Quando a gente passa por Jericó, Jericó é a terra das tâmaras, né? E quando a gente passa por Jericó, a gente vê aquelas chega a perder de vista aquelas tamareiras, aqueles frutos, uns caixão assim, coisa mais linda, lindo de ver. Por isso que eu acredito que sejam tâmaras, porque como é uma região desértica, principalmente quando se trata de Hebrom, Belém, Jerusalém, parte desse território é um território desértico. Então, por isso que é chamada de terra das tâmaras. A deserto é conhecido como terra das tâmaras, as tamareiras. Mas enfim, queridos, quando eles trazem o fruto para Moisés, a Bíblia fala que 10 homens, olha o que o murmúrio pode causar de influência em uma nação. A Bíblia fala que 10 homens chegam diante de Moisés e falam: olha Moisés, realmente o fruto é bom, mas lá é cheio, e começaram a reclamar. É porque lá tem gigante, porque lá tem um povo numeroso, porque lá tem os filhos de Enaque, porque não sei o que, e começa a reclamar, e a Bíblia fala que o povo, todo influenciado por esses 10 espias, começam uma murmuração generalizada, e o povo começa a chorar e fala: porque nós devia ter ficado lá no Egito. Porque normalmente o insatisfeito, ele sempre vive recordando do passado. A vida no passado era uma vida terrível, na quiçaça. E muitas vezes uma pessoa insatisfeita com o novo, com a vida nova que Deus tem para ela, ela vive se reportando ao passado. Nossa, porque lá, nossa, como era bom quando eu fazia isso, nossa, né? De vez em quando dá até umas ameaçadas de voltar, né? Nossa, vontade de fazer um bate-coxa, né? Dá até umas vontades, né? E tal. E eles começam a murmurar, porque começam a agredir verbalmente Moisés: foi para isso que você se tirou, gente, e tal, e tal. Sabe qual foi o resultado dessa murmuração? Todos aqueles que saíram do Egito para Canaã, não aqueles que nasceram no deserto, mas aqueles que saíram do Egito, viram o Mar Vermelho se abrir, beberam das águas de Mara, beberam da água da rocha, exceto Josué e Calebe, porque eles não murmuraram, exceto eles, todos morreram no deserto. Porque a murmuração é uma raposinha que a gente acha que é normal, e a gente acha que Deus vai responder os nossos murmúrios. Amado, deixa eu falar para você, Deus não responde murmúrios, Deus responde coração quebrantado. Porque normalmente um coração murmurador é um coração normalmente insatisfeito, e atrás de um coração insatisfeito existe também um coração cheio de orgulho. Porque o insatisfeito, ele vive com o coração cheio de orgulho? Porque ele sempre acha que ele merece mais. Amados, primeiro ponto, nós não merecemos nada. Nada merecemos. Tudo o que vivemos é simplesmente obra da misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela não tem fim, renova-se a cada manhã. Então, por trás de um coração murmurador está um coração insatisfeito, e atrás de um coração insatisfeito está um coração orgulhoso, porque ele acha que merece mais.
Porque ele se coloca num patamar achando que ele pode mais, que ele merece mais, ou que Deus ou as pessoas têm alguma obrigação em relação a ele. Por isso que a cultura da murmuração, a raposinha chamada murmuração não é boa. Para de reclamar da vida, irmão. Você sabe quando as coisas vão melhorar para nós? Quando a gente parar de reclamar. Meu salário, não ganho nada, é porque meu serviço, né, eu nunca, é lógico, querido, você está reclamando. E quer que eu fale para você? Aquele que vive na reclamação acaba morrendo no lugar que está reclamando. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Morreu no deserto. Passaram ali, rodando, 40 anos, e vai morrendo gente, até que não morreu o último. Eles não entraram na terra prometida. Você só vai viver uma progressão espiritual. Você só vai alcançar a maturidade quando você aprender a parar de reclamar, irmão. Cuidado com a raposinha chamada murmuração. Você acha que não tem nada a ver? Não tem nada a ver, Deus conhece meu coração. É por isso mesmo que eu estou falando para você. Se eu sou você, eu teria medo só de falar isso. Porque Deus sabe o porquê você reclama tanto. Você reclama, querido, se a casa está suja, você reclama. Se a casa está limpa, você reclama. Se você ganha pouco, você reclama. Se você ganha muito, você reclama porque tem que... né? Amados, a pessoa está ganhando bem e reclama de pagar o imposto de renda. Amados, isso é bênção. Aprenda a encarar o imposto de renda como bênção. Pastor, mas é muito. Então, querido, o que nós vamos fazer? Nós estamos no Brasil. Que é muito, eu sei, porque eu também pago imposto de renda. Mas deixa eu falar para você, se você está pagando imposto de renda, significa que você está sendo próspero. Você está tendo bom lucro, você está tendo um bom salário. Compra um carro novo, reclama que tem que pagar o IPVA, mas tem que pagar. Para de reclamar, pelo amor de Deus. Bate no nome do seu irmão e fala, cuidado com a raposinha do murmúrio, irmão. Fala para ele, porque a murmuração pode influenciar no seu crescimento espiritual. Quantos estão comigo? Pastor, qual é o remédio para curar a murmuração? A gratidão. Pratique gratidão, querido. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Amados, a gente tem que agradecer só por aquilo que é bom? Sim ou não? Olha o que Paulo está dizendo. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amados, agradeça. Paga o IPVA agradecendo. Obrigado, Senhor. Estou pagando IPVA, mas porque eu tenho um carro novo. Estou andando carro novo. Quando você paga o IPTU da sua casa, pague com gosto. Fala, obrigado, Senhor, porque eu tenho casa para morar. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, e se tiver faltando alguma coisa? Louvado seja o nome do Senhor. E se estiver doente? Louvado seja o nome do Senhor. Um coração grato é um coração satisfeito. Um coração satisfeito, ele não está ligado às coisas e nem às circunstâncias. Um coração grato está totalmente ligado a Deus. Então não importa o que ele faz ou o que ele deixa de fazer por mim. O que importa é que a presença dele está na minha vida e isso me é suficiente. Isso é avanço. Então quer curar, querido? Quer curar o murmúrio? Ao invés de você começar a murmurar, fala assim, Senhor, eu agradeço. A hora que você pega o salário lá, o olerite, a hora que você vai lá sacar, Senhor, obrigado. Obrigado por esse salário. Não era o que eu gostaria de receber, mas é o que o Senhor está me dando. E se o Senhor está me dando, louvado seja o nome do Senhor. Seja grato. Pratique gratidão, querido. É assim que se cura a murmuração. Segundo, aqui o pau vai cair a folha.
A segunda raposinha que pode influenciar nas nossas vidas é o mexerico. O que é o mexerico, pastor? É a fofoca. Coisas que é tradicional e tradicionalmente envolve a vida de muito crente. Porque como ele não bebe, né? Ele não sai, não faz nada, o que ele vai fazer muitas vezes? Falar da vida dos outros. Ainda bem que aqui na Shalom não tem ninguém assim, graças a Deus. Aqui na Shalom não, pode ter lá na Jesus dá pau no diabo, mas aqui não tem. Nessa noite não tem ninguém que faz isso. O mexerico, ou a fofoca, amados, é uma coisa que às vezes a gente fala sem perceber. Domingo agora provavelmente não, mas ou no outro domingo que vai ser Dia das Mães. Mas eu estou com uma série de mensagens prontas para falar de princípios para viver uma vida plena. E um deles é o Lashon Hara. Só guarda esse nome, que eu vou pregar sobre ele daqui uns dias. Só o nome já dá temor, né? Parece o nome de Satanás. Não é não, querido. Eu vou falar sobre o Lashon Hara, que biblicamente falando é comparado ao pecado de lepra. A palavra Lashon Hara significa maledicência. Biblicamente falando, ele é comparado, quem pratica é comparado como leproso. Só para você ter uma ideia. Mas eu vou falar isso mais para frente. Mas eu quero hoje citar o mexerico como uma raposinha. Que vagarosamente nós vamos, pequenos atos, coisinhas que a gente vai falando e que vai influenciando a nossa vida espiritual. Amados, quantas pessoas não caíram da graça por causa de mexerico? Quantas pessoas abandonaram a sua fé por causa do mexerico? Levítico 19:16 diz: não serás um divulgador de maledicência a respeito dos teus, e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou Yahvé. Coloca esse mesmo texto por gentileza, Levítico 19:16, coloca para mim na ARC, Almeida Revista Corrigida. Não andarás como mexeriqueiro entre os teus irmãos. Ponto, só aqui. Não ande como mexeriqueiro entre os seus irmãos. Amado, isso é uma raposinha. É um detalhezinho que pode influenciar na sua vida inteira. A gente acha que é normal. Ah não, só estou conversando. Deixa eu falar para você, querido. Mesmo que o que você esteja falando seja verdade, mesmo o que você esteja falando seja verdade, se isso que você está falando não é para trazer conserto na vida da pessoa, você está cometendo um grande erro e trazendo maldição para a sua própria vida. Então amados, isso é um pequeno detalhe. Escute o que eu estou dizendo. Talvez você conheça muitas pessoas que por causa disso, às vezes uma palavra de alguém, algum mexerico, alguma coisa a respeito de alguém, pode fazer com que essa pessoa decaia da fé. Em Provérbios 13, versículo 3 diz: a pessoa que consegue guardar a sua boca, preserva a própria vida. Todavia quem fala sem refletir, acaba se arruinando. Ainda em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim, promovem ainda mais impiedade. E tais palavras, olha o que Paulo diz, olha como é grave o mexerico. E tais palavras se alastrarão como câncer. Entre estes se encontra Himeneu e Fileto, dois homens que se contagiaram por muito falar. Amado, o mexerico é uma raposinha que pode acabar com a sua vida espiritual. Porque dentro do mexerico envolve sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é um pensamento mentiroso, mas com uma certeza de verdade.
E por causa muitas vezes do mexerico, a gente acaba criando resistências, preconceitos, até preconceito, que são conceitos antecipados. E por causa disso, por causa do mexerico, eu posso falar, eu não vou mais na igreja não, porque falaram para mim que o Edson faz isso, isso, isso e aquilo, eu não vou mais naquela igreja não. Mexerico. Se o que você fala não constrói nada, querido, não fale. Não traga maldição para a tua vida. Isso é uma raposinha que gera maldição, sabia disso? Sabia que o mexerico é uma raposinha que gera maldição para a tua vida? E às vezes a gente reputa, não, nada a ver. Estamos só conversando, só conversando. E normalmente nessa conversa, viu, já contaram, você está sabendo? Não, se eu contar para ninguém, você não conta para ninguém, eu vou te contar. É assim ou não é, gente? Não, vocês não falaram se é tão fraco assim. Se eu te contar o que me contaram, você não conta para ninguém, isso que eu vou te contar. Mexerico. Mexerico. Isso é uma raposinha que pode acabar com a tua vida. O que eu tenho que fazer, pastor? Use palavras que edificam. Use palavras que edificam. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Amados, entenda algo. Mesmo que o que você está falando seja verdade, se não for com a intenção de corrigir, quem está me entendendo? O que eu estou dizendo, eu vou repetir. Mesmo que aquilo que você está falando seja verdade, eu não estou falando que é só mentira. Mesmo que aquilo que você esteja falando for uma verdade, se ela não tiver, se essas palavras não tiver uma intenção de corrigir, você estará destruindo. Ou você estará destruindo a imagem de uma pessoa para outra. Ou você pode até mesmo estar destruindo o próprio sentimento e o coração e até mesmo a fé de uma pessoa. Pastor, mas se eu estiver destruindo a fé dela, tudo bem, o problema não destrói a minha. Só que você se esquece que Jesus ensinou assim: não julgue para não ser julgado. Porque com a mesma medida com que você julgar, você vai ser julgado. E com a mesma medida com que você medir, também te medirão. Na mesma proporção que a fé da pessoa acabar e as suas palavras destruir a fé dela, a sua fé também será abalada por causa das mesmas coisas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade. O quê? A fim de que comunique graça aos que ouvem. As nossas palavras precisam transferir graça. Amém, querido? E não desgraça. As nossas palavras precisam produzir graça. Levante sua mãozinha por gentileza e diga: a partir de hoje, as minhas palavras irão reproduzir a graça de Deus. Amém? Então cuidado com essa raposinha chamada mexerico. Cuidado. Principalmente nos tempos, naqueles períodos de comunhão. Irmão, vamos fazer um almoço em casa? Vamos, vai fazer almoço, irmão. Faz almoço, faz churrasco, vai tomar café da manhã. Converse, tenha comunhão, faça amigos. Mas vigie com a raposinha do mexerico. Bate no ombro do seu irmão e fala assim: irmão, a partir de hoje, quando você me convidar para almoçar, para jantar, para churrasquear, ou seja, para comer qualquer coisa, nós vamos fazer para a glória de Deus, sem falar da vida de ninguém. Vocês estão comigo, sim ou não? Não, esse amém foi muito fraco, vocês não estão comigo. Eu vou perguntar de novo: vocês estão comigo? Amém. Terceira raposinha que nós reputamos por coisas, a gente acha que é normal, mas ela pode consumir a sua vida: o orgulho. O orgulho é uma raposinha. Eu vou falar para você, o que mais nós vemos é crente orgulhoso. Por quê? Porque
o orgulho, ele produz outros atos ou sentimentos. Primeiro, o orgulho gera soberba. O que é soberba? Aquele sentimento de grandeza. Eu estou acima. Eu tenho luz. Eu tenho horror quando eu visito. Eu tenho horror quando eu visito rede social e eu vejo, estão querendo apagar minha luz. Ah, que luz, amado, pelo amor de Deus. Eu vou botar o seu dedo na tomada para ver se acende, se você tem luz. Já pensou botar o seu dedo na tomada? Se não brilhar, pelo menos você toma um choque e acorda para a vida. Aleluia. Então gera soberba, sentimento de grandeza, autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu faço tudo sozinho, eu resolvo tudo sozinho, eu não preciso de ninguém, porque eu sou eu e o macaco é um bicho. Eu sou eu, porque eu, né? O que mais? Obstinação. O que é obstinação? Gente teimosa. Graças a Deus que na Shalom não tem ninguém teimoso. Está vendo que está dando errado, você é obstinado, você vai lá, eu não estou fazendo, né? E a jactância, o que é jactância? É louvor próprio. A pessoa começa a se exaltar. Olha, porque eu faço. Porque, olha, louvado seja meu nome. Exaltado seja eu. Isso é orgulho. Quantos cristãos você não conhece? Ou de repente pode ter esse cristão dentro de você, que acha que é grande o suficiente, a ponto de você não precisar de ninguém, teimoso, e ainda quer que as pessoas batam palma para você. Provérbios 21, versículo 4 diz: olhar altivo, coração arrogante, são os sinais mais claros da vida pecaminosa dos ímpios. Você é cristão, mas é orgulhoso, você está vivendo em pecado. Você é cristão e é orgulhoso, você acha que você pode tudo, você acha que você não precisa de ninguém. Amados, deixa eu falar para você, se você fosse tão autossuficiente, por que você está aqui? Por que você não salva a si mesmo? Por que você buscou a misericórdia de Jesus? É porque Ele é Ele, né? Eu preciso só dele. A pessoa que está do meu lado eu não preciso não, porque... Ah, é, irmão? Amado, desde quando você nasceu você precisa de alguém. Se não fosse a sua mãe, você não tinha nem nascido. E se não fosse seu pai, que você estava? Porque foi ele que te fez. O som. Até quando nós vamos viver nesse orgulho desenfreado? Isso é uma raposinha. Isso é uma raposinha que vagarosamente vai minando a sua vida. Vamos falar de progressão espiritual ministerial. Por que muitas pessoas não evoluem ministerialmente? Porque ela não entendeu que o corpo de Cristo que a igreja é um corpo. E que ela não é o corpo sozinha, ela é apenas membro do corpo. Ela só é parte do corpo. E Paulo vai dizer isso. Havia uma demanda na igreja de Corinto, que um se achava mais, outro se achava menos. Paulo já começa tratando desde o início da carta. Porque havia divisão entre eles. Uns falam que é de Paulo, outros falam que é de Apolo, outros falam que é de Pedro. Mas viu, quem é Paulo, quem é Pedro? E lá na frente Paulo vai tratar isso. Porque havia uma demanda das pessoas acharem, entenderem o que é uma comunidade cristã. E uma comunidade cristã não é feita por uma pessoa. É feito pelo conjunto de todas as pessoas. E cada pessoa que chega, essa pessoa é importante naquilo que ela pode gerar dentro da comunidade. E aí Paulo vai dizer que nós somos, assim como num corpo, há muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função. Assim também é Cristo. Por isso, a mão não pode dizer, eu não preciso de ti.
E se o olho disser, não sou mão, não sou ouvido, não será por isso do corpo? Deixa eu falar para você, querido, o que traz glória para o corpo não é o que você faz, é o que Cristo é em nós. É o que Cristo opera em nós, é a glória de Cristo, não é a glória do que nós fazemos. Então o orgulho pode fazer com que você não avance na sua carreira ministerial, na sua vida cristã. Como que eu venço isso, pastor? Seja humilde, irmão. Deixa eu falar para você, humildade não é estado, é caráter. Vou repetir, humildade não é estado, é caráter. Você não fica humilde. Eu conheci uma pessoa humilde, estava com uma havaiana amarela, uma havaiana azul, com a calça rasgada e com a blusa suja. E ele anda assim, 24 horas, 365, mas desculpa, isso daí não é humildade, isso é miséria. Isso é miséria, não é humildade. Porque a pessoa pode andar assim e ainda ser arrogante. Humildade é caráter, por isso que Cristo diz, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Seja humilde, irmão. Reconheça, você precisa caminhar perto de alguém. Reconheça, você precisa fazer amigos. Reconheça, você precisa muitas vezes da ajuda de alguém. Sofre sozinho, apanha sozinho porque quer. E esse orgulho é uma raposinha. Porque além de tudo, o orgulhoso pensa que todo mundo tem que ter uma bola, que a igreja tem, que o pastor, principalmente, porque normalmente é nós que paga o pato. Eu vou sair daquela igreja porque eu estou passando necessidade e o pastor não me... Amado, se você não conversar comigo e falar, eu não tenho bola de cristal, irmão. Ou você pensa que eu passo da madrugada com a bola de cristal, deixa eu ver quem está passando necessidade aqui. E a Vegirê mostra para mim quem está passando, né? Quem não tem arroz, quem não tem feijão, quem não tem a luz paga, quem não tem, deixa eu ver. Não tem não, querido. Se você não conversar, se você não aprender a falar, pastor, mas que eu tenho vergonha, então você está em pecado, irmão. Porque o que gera vergonha é pecado. 2 sentimentos que geraram no Éden, que é fruto do pecado, vergonha e medo. Passar uma provação ou uma privação não pode ser vergonha. Não pode ser vergonha. Afinal de contas, todos nós passamos, sim ou não? Existe alguém aqui que nunca passou uma dificuldade? Existe alguém aqui que nunca passou uma privação? Existe alguém aqui que nunca passou por um problema no casamento? Aqueles que são casados? Pastor, nunca passei. Me chama lá na sua casa, ou pastor Fernando, vamos ver se nunca passou mesmo. Com meia dúzia de palavras, nós faz a sua esposa desabar em cima de você. Vai lá. Topa, pastor Fernando, o desafio? Vamos, é só chamar nós. Nós mostra para você. Aí depois que a mulher vomita tudo, eu não sabia. Você é tão orgulhoso que você não percebe que a sua casa está desmoronando, mas você não pede ajuda para ninguém. Não, eu sou eu, né? Não dá nada não. Vai. Seja humilde. Filipenses 2:3 diz, nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Simone, sabe, você pode me ajudar? Quando eu faço isso, querido, eu estou dizendo, você tem condições de me ajudar. Seja humilde, amados. Porque essa pequena raposinha chamada orgulho pode afundar a sua vida espiritual, a sua vinha. Pode acabar com a tua vinha, querido. Quarto, mentira. Salmo 101:7 diz, quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. O mentiroso não habitará na minha presença. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que você vive na mentira. Eu estou falando para você de pequenos atos. Sabe aquela coisa? Fala que eu não estou. Ainda bem que aqui na Shalom tem ninguém que faz isso. Fala que eu não estou.
Amados, deixa eu falar para você. Qual é o problema de nós vivermos em verdade? Para fazer o politicamente correto? É para a pessoa não ficar triste comigo, querido. Se precisar, ela precisa ficar. Mas a verdade tem que ser dita, custe o que custar. E às vezes essas pequenas mentirinhas que a gente acha... sabe qual é o intuito dessas pequenas mentirinhas? Posso falar para você ou não? Corrupção. Porque você quer se dar bem. Afinal de contas, você não quer ficar em maus lençóis. Você quer pagar de bonito. Você quer pagar de bom. Não, olha, né... Eu não posso falar a verdade, porque senão se eu falar a verdade para Simone, eu vou ficar em maus lençóis com ela, porque senão, né, depois ela está no arca lá, ela vai me prejudicar. Mas deixa eu falar para você aqui, deixa eu ver se eu tenho tempo para falar. Meu Deus do céu, eu falo mais come da cobra. Já é 9h16, eu vou falar que vou dar um tiro nessa porcaria. Deixa eu falar para você. Amados, por que a gente reclama de Brasília, sendo que muitas vezes nós estamos buscando vantagem em alguma coisa? A gente quer sempre levar vantagem em tudo, amado. E deixa eu falar para você, Jesus está voltando, a coisa está ficando feia no mundo. Olha como está o mundão aí afora. Liberdade sendo cerceada, coisas acontecendo, até a igreja agora sendo processada, porque fez um culto. Agora eu pergunto para você, você que gosta sempre de cantar uma mentirinha para ficar ali, né, de boa, para você ficar ali, né, ali em paz, para você não... E até muitas vezes do casamento. É porque se eu falar a verdade para minha esposa, ela me mata. Então que você vai morrer, querido, mas fala a verdade. Nós temos que parar, amados, escute isso, preste atenção em mim, por gentileza. Escute-me. Isso é uma raposinha. E muitas vezes essa pequena raposinha está criando uma raposona dentro da gente. Porque daqui a pouco, querido, você vai ser confrontado sobre as verdades que você crê. Essa semana eu tive uma conversa com o Gabrielzinho, nosso filhão, está na faculdade agora, né? Ele teve um embate na faculdade. E não foi um embate fácil, não. Tanto é que eu precisei gravar, acho que deu uns 30, 40 minutos os áudios que eu mandei para ele. E nesse debate que teve lá em sala de aula, ainda bem que ele é um menino firme, porque eles botaram um monte de interrogação na cabeça do menino, e que nós respondemos essa semana. Eu falei, vai lá, filhão, e desce o porrete nos caras. Deixa eu perguntar para você, você também vai negar a sua fé, para ficar bem com o governo? Você também vai ficar bem? Você vai fazer isso? Porque quem faz isso agora nas pequenas coisas vai fazer quando chegar esse dia. Ou você vai manter a sua fé, nem que você tenha que pagar com a própria vida, porque você acha que esse dia não vai chegar? Você acha que esse dia não vai chegar? Então, amados, atos, coisinhas pequenas, às vezes para a gente... Eu tenho um testemunho que eu vivi isso, querido. Eu era vendedor. Eu perdi um dos melhores clientes meus com essa história, viu? Não, já estou chegando aí, eu não tinha nem saído na loja. O cara estava chegando na loja. Perdi o amigo e perdi o cliente. Eu não estou falando do que eu não sei. Estou falando do que eu já vivi. E essa pequena raposinha, que ao invés da gente eliminar ela, a gente vai, ao invés de eliminar, a gente alimenta, a gente vai alimentando. É uma negocinha, é hoje. Deixa eu falar para você. O que a Bíblia fala aqui? Que o mentiroso, aquele que mente, ele não está na presença de Deus. Você já parou para pensar que aquele que vive tentando contar mentirinha para fazer o politicamente correto, na hora que vai orar, Deus nem escuta? Alô, você está aqui ainda?
Amados, olha a orientação de Paulo para nós, em Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem. Levante a sua mão e diga comigo, eu já me despi do velho homem. Diga comigo, a velha humanidade não faz mais parte da minha vida. Então, querido, deixa eu falar para você, não é pecado você errar. Pecado é você querer ocultar o seu erro para levar vantagem nisso. Fala a verdade. Fala a verdade. Você precisa praticar agora, para que daqui a pouco você não esteja negando a sua própria fé e nos princípios que nós dizemos que cremos. Vocês estão comigo, sim ou não? Não mintais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestiste do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deixa eu falar para você, querido, não existe mentira na verdade, você é a imagem de Deus. Você vive em verdade, amém? Diga para o seu irmão então, fala para ele assim, não existe mentira dentro da verdade. Então escute o que eu vou dizer para você. Se o que nós estamos dizendo não é 100% verdade, já é uma mentira. Não existe. Mas deixa eu perguntar para você, existe meia verdade? Sim ou não? Então anote isso para você nunca mais esquecer. Se o que eu estou dizendo, se a informação que eu estou transferindo não é 100% verdade, já é uma mentira. Já é uma mentira. Ela pode ser 99% de verdade, mas se ela tiver 1% de mentira, ela é uma mentira. Porque a verdade, ela tem que ser 100% verdade. E a mentira pode ser uma raposinha, e essa daqui ela é muitas vezes sutil. Porque a gente acha que está abafando, a gente acha que está, mas não estamos não. Olha o que aconteceu com Abraão. A Bíblia não mente, a Bíblia conta a história de Abraão que mentiu, falando que Sara era sua irmã, e verdadeiramente Sara ela era sua meia-irmã. Era filha do mesmo pai, não da mesma mãe. Ele não mentiu, em tese. Mas muito mais do que sua meia-irmã, Sara era sua esposa. E Abraão pagou o preço por isso, sabe por quê? Porque veio Isaac e veio Ismael. O que aconteceu? Olha o preço que se paga. Mesmo que essa mentira tenha uma porcentagem de verdade. Olha o que aconteceu com o seu filho Isaac em relação aos seus dois filhos. Jacó mentiu para o próprio pai. Se tornou algo geracional. E você pensa que parou nisso? Olha o que aconteceu com Jacó. Os irmãos esconderam por quase 20 anos que tinham vendido o irmão como escravo. Uma mentira que perdurou por 20 anos, que influenciou numa família inteira. Então, amados, ou nós somos ou nós não somos. Cuidado com a raposinha da mentira, porque ela pode influenciar na sua vida. Ela pode influenciar na tua salvação, ela pode influenciar na sua carreira cristã. E por último, para concluir, a raposinha da ira. Graças a Deus aqui na Shalom não tem ninguém nervoso. Ninguém fica bravo aqui. Aqui todo mundo é pacífico. Graças a Deus. Por que alguns de vocês estão rindo? É verdade. Eu conheço vocês, são meus filhos. Todo mundo aqui é da paz. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Cuidado, porque na hora do nervoso, você pode abrir uma brecha para Satanás destruir a sua vida. Acalma-te, cuidado que a ira,
Você que muitas vezes enche a boca e fala, é porque eu não tenho papas na língua. E na hora do nervoso você fala o que não deve, você vai dar ruim. Vai dar ruim no casamento, vai dar ruim na empresa, vai dar ruim. Tudo você pode falar, querido. Levante sua mãozinha e diga, tudo eu posso falar. Você pode falar tudo. Mas existe o tempo certo para falar e a maneira certa de falar. Quantos estão comigo? Existe o tempo certo para falar e a maneira certa de falar. Ninguém está falando para você não falar. Então, quando você estiver nervoso, não abra brecha para Satanás, querido. Porque a ira, o nervoso, a cólera, né? Às vezes você está com raiva do marido, quer pegar ele para o pescoço, quer malhar o pau de macarrão na cabeça dele. Cuidado. Isso pode dar problema. A ira pode ser uma raposinha que pode gerar destruição. Porque, amados, muitas vezes na hora da raiva, muitas vezes na hora do nervoso, muitas vezes na hora da tensão, a gente fala o que não deve, age da maneira indevida, pensa o que não deve e toma decisões que muitas vezes vão influenciar na sua vida inteira. Quantas pessoas, por causa da ira, até hoje não pagam um preço alto? Quantos comigo? Então a ira pode ser uma raposinha, querido. A ira pode ser uma raposinha. Como que eu vou resolver o problema, pastor? Porque eu sou impaciente, eu não tenho paciência, porque eu não sei o quê. Amados, quanto mais você fala que você não tem paciência, mais coisa boa vai acontecer com você, mais prova. A Bíblia diz isso. Que a tribulação produz paciência. Quem está precisando de paciência aqui? Então dá-lhe tribulação para você, vaso. Dá-lhe tribulação para você. Porque Deus não vai te dar paciência, Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente. Está comigo, pastor Jean? Sabe aquele cliente chato, aquele caroço, aquela carne de pescoço que aparece lá na loja? Toda loja tem um desse, lá tem também, aquele que só vai para enxuriçar. É a tua prova, meu irmão. É a nossa prova. Você acha que é só na loja? Eu vou passar uns casos para você aqui da igreja, para você me ajudar. Você vai ver o que é bom para tosse. Amados, se aperfeiçoe no domínio próprio. É assim que você resolve o problema. Você que anda falando, eu sou pavio curto, me enche a boca para falar, porque você acha que você está que se acha por isso. Você acha que isso é bom. Muitas vezes nas suas ações você revela que você é um tolo e não um sábio. Muitas vezes você acha que você, não, porque né? Você não passa de um tolo. Agora, se você souber o tempo certo para falar, a maneira certa de falar, você vai passar por sábio. Então, muitas vezes, para ser sábio, a gente precisa dormir, esfriar a cabeça, entendeu? E depois fazer a coisa certa. Olha o que diz Eclesiastes 7, versículo 9. Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito. Rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Não permita que a irritação tome conta do teu espírito. Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito. Ficou nervoso por algum momento, por alguma situação? Respira, irmão. Respira. Vai tomar um ar. Vai orar. Hora que passa. Fala para o seu irmão, hora que passa, irmão. Amém? Hora que passa. Mas cuidado com a ira. Cuidado com você que enche a boca para falar que você é pavio curto, que você não tem papas na língua e tudo mais aí. Cuidado, viu? Porque essa ira pode ser uma raposinha que influencia no seu crescimento espiritual, na sua frutificação. Amados, para concluir,
elimine essas raposinhas da sua vinha, para que você continue em um crescimento progressivo na presença de Deus e na sua carreira cristã. É necessário eliminar as raposinhas da vinha, e nós precisamos eliminar. Amém ou não amém, queridos? Você recebe essa palavra de todo o seu coração?